Oi pessoal, nós vamos hoje então começar o livro do Gênesis, o texto mesmo do livro do Gênesis. É claro que você precisa ler o primeiro capítulo do livro do Gênesis, porque não se faz um curso de Bíblia sem ler a Bíblia. Então a partir de agora, me faça esse favor, leia o texto bíblico, senão a minha reflexão vai se perder muito, vai ser muito em vão, porque você não está tendo acesso, não está lendo o texto bíblico. Mas antes de nós começarmos o vídeo realmente, vá lá no YouTube, se você não for inscrito, se inscreva, dê o like no vídeo. Começou a ver o vídeo, dê o like. Acione o sininho e compartilhe. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 4a. 4a quer dizer a primeira frase do versículo 4. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4a. Essa é a primeira narrativa da criação, que fala a criação em 7 dias. É uma narrativa, essa narração da criação em 7 dias, não está querendo falar de como foi a criação do mundo. Absolutamente não. É uma narrativa poética sobre os judeus que estavam no exílio, trabalhando sem parar, sem descanso. Eles não eram escravos, mas eram obrigados a ficar ali naquele lugar. Podiam trabalhar, podiam rezar juntos, tal, mas não podiam sair dali. Então é uma narrativa que nasceu no exílio da Babilônia, 600 anos antes de Cristo. O que acontecia na Babilônia? A lua era deusa, o sol era deus, as estrelas eram deusas. É o chamado exército do céu. É tudo considerado Deus. O que o texto quer falar? Que as águas, a água, os astros e o abismo não são deuses, são criaturas de Deus. Foi Javé. Os judeus chamavam Deus de Javé, né? Foi Javé que criou. Os astros, o sol, a lua, a água, não são forças opressoras do ser humano. São forças que têm que estar em harmonia com o ser humano. É um texto que nasceu contra a teologia babilônica, a visão do mundo e de Deus da Babilônia. Esse texto, então, foi escrito no exílio pelos sacerdotes judeus. Não foi um texto que alguém vendo Deus criar o mundo, é alguém escrevendo sem testemunho ocular. Ninguém viu a criação do mundo. Não tem sentido você pensar isso. Que alguém estava vendo Deus criar o mundo escrevendo, né? Mas é um texto escrito no exílio pelos sacerdotes. Por isso, aos 7 dias e no final descanso. É uma liturgia semanal. E no 7º dia, o descanso. Gênesis 1, capítulo 1. Javé é criador do céu e da terra. Deus criou o céu e a terra. É claro, uma linguagem mítica, né? É uma comunicação de uma verdade fundamental para o povo judeu. E o mito era usado por todas as religiões da antiguidade para comunicar justamente verdades fundamentais da fé. Essa verdade é fundamental para judeus, cristãos e muçulmanos. Deus criou o céu e a terra. Lá na Babilônia, o deus Marduk que era o criador do universo. O deus principal da Babilônia era chamado Marduk. Então esse relato, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 2, versículo 4a, é o primeiro relato sobre a criação, surgido no exílio babilônico. Qual que é o sentido dele? Você não tem que perguntar se aconteceu ou se não aconteceu. Os textos bíblicos, nós temos que perguntar assim, qual o sentido disso? Por que esse texto? Qual o sentido desse texto? O homem deve imitar o Criador. Em 6 dias trabalha e 1 dia descansa. Jesus falou, meu pai trabalha, eu também trabalho, né? Então, em 6 dias trabalha e 1 dia descansa. Daquilo que era caos, porque caos em grego significa bagunça, tudo desordenado, misturado, né? Daquilo que era caos, Javé
que é o Deus, fez surgir o cosmos, que já é em grego um mundo organizado. Caos é mundo desorganizado. Cosmos é mundo organizado. Aí então, nesse mundo organizado criado por Deus, o homem vai construir a civilização, a sua cultura, e vai também ser co-criador com Deus. Ele vai criar também com Deus, vai dar nome às coisas criadas. E o homem realmente é co-criador. Tem coisas hoje que não existiam desde o princípio do mundo. Foi o homem que inventou. Mesmo fruta, o homem que criou, né? Cajamanga, por exemplo, é mistura do cajá com a manga. Outra hora, nectarina. Nectarina é a mistura, o enxerto de pêssego com ameixa. Não existia nectarina no começo do mundo, né? Foi o homem que criou a nectarina, né? Então, o homem é chamado a dar nome às coisas criadas. Aí o texto fala assim, no princípio, olha o texto da Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. O que significa isso? Essa terra devastada e vazia é justamente para o cara que escreveu esse texto, a terra de Israel, que foi invadida e devastada pela Babilônia. O templo destruído, a realeza eliminada e Jerusalém destruída. A terra de Israel que era devastada e vazia, essa terra aqui devastada e vazia do primeiro versículo, né, do segundo versículo. O texto está querendo dizer também que as outras criaturas, que são além do homem, têm dignidade própria, são independentes dos seres humanos. Os animais vivem independentemente dos seres humanos. São atrelados aos seres humanos, né? O homem deve sujeitar a criação, deve dar nome a criar as coisas, né? Mas não é sujeitar no sentido de explorar de forma negativa, mas é cuidar do meio ambiente. Deus deu ao homem a capacidade de dar nome às coisas, ou seja, de dominar as coisas, ou seja, cuidar do meio ambiente. E o texto também quer falar que não é só o trabalho que dignifica a pessoa, o descanso também dignifica a pessoa. A gente não pode trabalhar de segunda a segunda. Se você não tiver descanso, você não tem energias renovadas para poder continuar o seu trabalho. Então é importantíssimo o descanso. E ficar à toa, sem fazer nada. Não é de um descanso carregar pedra, não. Está descansando, está carregando pedra, não. O descanso é para descansar, renovar as suas energias. Da importância do sábado. Deus descansou, o homem também tem que descansar. Esse é o sentido do descanso sabático, né, do sábado. Para o judeu, para nós é domingo, né, para nós cristãos. É uma libertação interior, é uma relembrança da libertação do êxodo. É a questão do sábado. O texto fala do paraíso. O que significa paraíso? Será que é uma terra no começo do mundo que Deus andava no jardim conversando com o homem e com a mulher? Isso aqui é paraíso? Na verdade, paraíso é a presença de Deus, não é um lugar. É a presença de Deus. Porque Deus está fora do espaço, do tempo. Você fala lugar, você fala espaço. E não fala tempo também, porque Deus está fora do espaço, do tempo, né? Então, paraíso terrestre, pergunta o biblista famoso Frei Carlos Mesters. Depois eu vou citar alguns livros para vocês comprarem, adquirirem, interessantes e fáceis de ler, muito profundos e muito fáceis de ler. O Frei Carlos Mesters é um frei carmelita holandês, os maiores biblistas do Brasil. Ele tem um livro que fala assim, paraíso terrestre, saudade ou esperança? Quer dizer, é uma coisa que está no passado ou uma coisa que nós devemos construir? O paraíso é uma coisa que está no passado, que foi perdida, ou é uma coisa que nós temos que construir? Então, paraíso terrestre, saudade ou esperança? Passado ou futuro? Certamente é esperança, certamente é futuro, né? Na verdade, é um reino que nós queremos construir, um paraíso que nós queremos construir, e não uma coisa perdida no passado, né? O que é o paraíso aqui? O paraíso, para quem escreveu o texto, era a terra de Israel, onde eles viviam bem, onde manava leite e mel, onde estava todo mundo tranquilo, vivendo bem com a sua família, sua terra. O que é fora do paraíso? Ser expulso do paraíso. O paraíso seria a terra de Israel, né? A terra do Éden, é a terra de Israel, né? Agora foi expulso o povo e é exatamente o exílio da Babilônia. A expulsão para o exílio da Babilônia, né? É porque lá que foi escrito esse texto. Israel, então, foi expulso da sua terra.
e foi condenado ao exílio babilônico. Esse que é o sentido da expulsão da terra, né? Expulsão do homem do paraíso. Paraíso é Israel. E o exílio é a terra onde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que lutar e ganhar a vida com o meu suor. Os judeus, quando estavam na Babilônia, no exílio, foi do ano 586 a 536, foram 50 anos, mais ou menos, no exílio. Não 70, 50. Eles ficavam extasiados com os deuses da Babilônia. Os principais eram Marduk e Istar, ou Ishtar. Ishtar, eles chamavam de Astarte. É a mesma Astarte, ou é a deusa Vênus, né? Os judeus ficavam maravilhados com as promessas malucas que esses deuses faziam, né? O nascimento de Marduk, por exemplo. No mundo pagão, os deuses nascem e morrem, né? O nascimento de Marduk foi escrito num texto chamado Enuma Elish. Enuma Elish. Vai lá no Google, você vai encontrar Enuma, com N de nada, Enuma Elish, com SH no final. Enuma Elish. É o mito da criação babilônico, né? O mito de criação na Bíblia é um contra-mito. É para fazer frente e contra o estilo e a teologia do Enuma Elish. Quer dizer que o texto da Bíblia não é original, não, né? Ele é cópia, como uma visão contrária do Enuma Elish. No exílio, um pequeno grupo fiel a Javé escreveu esse texto do capítulo 1 do Gênesis, só com a frase revolucionária: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, não acredita que o sol, que a lua, as estrelas são deuses, né? Mas tudo é criação de Javé, o único e verdadeiro Deus. Não são deuses, né? Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, morriam de medo do abismo, adoravam o mar, adoravam os céus. Então, para nós judeus e cristãos, Deus é o Criador. As coisas não são deuses, são criaturas de Deus. Muito bem, nós começamos com essa introdução, boa introdução ao primeiro capítulo. Nós vamos começar agora, no próximo vídeo, ver exatamente o texto bíblico. Então faça-me o favor de ir lá e ler o primeiro capítulo do livro de Gênesis, até o primeiro capítulo, até o capítulo 2, versículo 4. Vá lá, leia, que nós vamos refletir mais profundamente a partir do próximo vídeo. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.